Era um tempo em que a quaresma era um símbolo de fé e renovação para muitos, mas para mim, aquela época sempre trouxe à lembrança um pesadelo que parecia eterno. Tudo começou há alguns anos, quando minha família decidiu passar as férias em um sítio isolado, cercado por vastas florestas e montanhas sombrias. No início, o lugar parecia idílico, um refúgio longe da correria da cidade. No entanto, conforme os dias passavam, percebi que havia algo que não se encaixava naquela tranquilidade aparente. As noites de quaresma chegavam e, com elas, um silêncio perturbaria o ar. Era uma calma que precedia a sombra, uma sensação inquietante que se infiltrava nos meus pensamentos. As histórias contadas ao redor da fogueira pelos habitantes locais falavam de um lobisomem que rondava os arredores do sítio. As lendas variavam, alguns diziam que ele era um homem amaldiçoado, outros, uma criatura nascida do próprio medo. Certa noite, enquanto me preparava para dormir, escutei um uivo distante que cortou a escuridão como uma faca afiada. O som ressoou pelas árvores, fazendo meu coração disparar. Tentei ignorá-lo e me cobrir com o meu cobertor, mas a curiosidade e o medo me puxaram para fora do alojamento. Assim que pisei no chão frio da varanda, uma brisa de ar gelado me envolveu, e o silêncio profundíssimo das sombras parecia me chamar. Afastei-me um pouco, seguindo o som, até que alcancei uma clareira iluminada pela lua. A luz pálida refletia na vegetação, e foi então que eu o vi. A figura, embora indistinta nas sombras, era inegavelmente humana e ao mesmo tempo monstruosa. Seus olhos brilhavam como carvão em brasa, fixando-se em mim com uma fome assustadora. Senti um frio na espinha quando a criatura como que se contorceu, transformando-se. A pelagem espessa se cobriu de sangue e garras afiadas rasgavam o chão. O lobisomem estava diante de mim, e, naquele momento, soube que as lendas não eram apenas contos para assustar crianças. Com o coração pulsando como um tambor, voltei correndo para o sítio, os ecos daquelas garras e aquele uivo ainda ressoando em minha mente. Ao chegar, tranquei a porta e me escondi debaixo da cama, esperando que a noite passasse. Mas o uivo continuou, cada vez mais perto, como se o ser estivesse à procura de algo, ou alguém. As noites seguintes foram um tormento. Sem dormir, eu observava pela janela, esperando o momento em que as sombras dançariam e o uivo ecoaria novamente. O lobisomem parecia conhecer meu medo, como se esse fosse o combustível de sua assoladora existência. A cada nova noite de quaresma, mais histórias de desaparecimentos apareciam, e os moradores vizinhos apenas sussurravam, sem coragem para enfrentar o que se escondia entre as árvores. Finalmente, na última noite de quaresma, estava decidido a não me deixar vencer pelo medo. Com um velho garrote que encontrei no barracão, criei coragem e parti para a floresta, decidido a confrontar aquela criatura. Enquanto caminhava, a escuridão parecia absorver não apenas a luz, mas também todas as esperanças e sorrisos que conhecia. Chegou o momento em que, rodeado pelas árvores silenciadas pela noite, avistei novamente os olhos ardentes. Desta vez, não havia como recuar. Gritei e fiz o que pude para confrontar o que havia se tornado o meu maior medo. Mas em vez de um combate, a criatura se levantou sobre suas patas traseiras e, antes que pudesse reagir, desapareceu nas sombras, como se soubesse que já me tinha vencido. A quaresma passou e, com ela, o terror que me acompanhou por tantas noites. Retornei para a cidade, mas as memórias daquele lobisomem continuaram a assombrar meus sonhos. Desde então, a quaresma deixou de ser um tempo de fé, tornou-se um lembrete do medo que se esconde nas profundezas da noite, pronto para fazer de cada ano uma nova catedral de pavor. Agora, a cada ano que se passa, ao chegar a quaresma, uma parte de mim ainda sente aquele frio. Porque não importa onde eu esteja, em algum lugar, sob as sombras da floresta, o lobisomem ainda espera, e eu sei que ele nunca realmente partiu.